Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje é a continuação da nossa aula de teoria dos conjuntos. Hoje a gente vai entrar no assunto de conjuntos numéricos. A gente vai tratar de dois conjuntos, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então vamos para a nossa aula. Galera, começando agora pelos números naturais. Os números naturais, eles nasceram da necessidade que o homem teve de contar coisas, quantificar objetos. Então, são aqueles números que a gente conhece, que a gente usa naturalmente. Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que você pense em um número. Pense em outro número agora. Mais outro. Entende? Muito possivelmente você deve ter pensado em números como 10, 2, 7, 8, 1000. Todos números inteiros e positivos. Ou seja, não são números quebrados, por exemplo, 2,5, o número π, por exemplo. Você pensou em números normais, que a gente usa normalmente, e que saem naturalmente na sua fala. E é daí que vem os números naturais, são aqueles números que você fala naturalmente. Então a gente representa aqui os números naturais pela letra N. E quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até o infinito. Aí você pode me questionar sobre o zero, se o zero é um número natural ou não. A gente costuma utilizar o zero para mostrar que ali não existe um valor, ou seja, o zero ele é usado quando não existe um número, quando não existe uma contagem. Então ele faz sim parte dos números naturais. Acontece que nós podemos ter um subconjunto dos números naturais, que são os números naturais não nulos, e que a gente representa pela letra N de números naturais, mais esse asterisco. Esse asterisco, sempre que o asterisco aparecer junto com os conjuntos, significa que o zero está ausente desse conjunto, tranquilo? E aí nós temos, dentro desse conjunto, 1, 2, 3, até o infinito. Ok? Agora a gente vai tratar dos números inteiros. Galera, vamos tratar agora dos números inteiros. Os números inteiros, eles nasceram da necessidade que o homem teve de trabalhar com números negativos. Por exemplo, uma temperatura negativa, abaixo de zero. Então, a partir dessa necessidade, o homem criou esse sistema, essa representação numérica, para poder auxiliar nos seus cálculos, correto? Então, os números inteiros, ele é representado pela letra Z. E quem são os números inteiros? São todos os números, desde o menos infinito até o mais infinito, desde que sejam números inteiros, ou seja, não sejam decimais, não sejam aqueles números quebrados. Então, desde o menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Assim como nos números naturais, nós temos alguns subconjuntos que são importantes e que eu gostaria de trazer para vocês. Por exemplo, os números inteiros não nulos. Lembra do asterisco? O asterisco, ele me diz que o zero não vai estar presente nesse conjunto. Então, os números inteiros não nulos é um subconjunto dos números inteiros. E aí eu não tenho zero aqui nesse conjunto. Outro subconjunto que me interessa aqui é o subconjunto dos números inteiros positivos. Observe aqui, quem são os meus números inteiros positivos? O 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o infinito, até o mais infinito. Observe aqui que os números inteiros positivos é igual ao conjunto dos números naturais. Ou seja, os números naturais, ele também é um subconjunto dos números inteiros. Então, isso equivale a dizer que, eu vou escrever aqui do lado, que o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números inteiros. Lembra aí dessa representação aqui? Se você não lembra, assista lá a nossa primeira aula. Mas essa representação aqui significa pertence.
pertence. Tranquilo? Outro subconjunto aqui que eu queria trazer é o subconjunto dos números negativos, dos números inteiros negativos, que vão do menos infinito até o zero. Aqui a gente pode ter algumas variações também. Por exemplo, poderia aparecer aqui um asterisco. O que ia acontecer? Ia sumir o meu zero, nesse caso. E ele ia ser igual ao subconjunto aqui dos números naturais não nulos, correto? Aqui também poderia aparecer um asterisco. E aí o que ia acontecer? O meu zero some. Ok? E aí esse subconjunto é o subconjunto dos números negativos não nulos. Tranquilo? Essa foi a nossa segunda aula. Foi uma aula rápida. E eu espero vocês na próxima aula, na continuação desse assunto. Valeu!